Os Segredos de Eclesiastes para Prosperar Sem Medo, inspirado em Napoleon Hill. Eu vou começar com uma afirmação que pode soar absurda. A pobreza, na maioria dos casos, não é obra do destino, mas uma escolha inconsciente. Sim, você me ouviu direito. Não é a economia, não é a crise, não é a falta de sorte. É a programação da sua própria mente. Agora você vai me dizer, mas Napoleon, como posso ter escolhido a escassez se nunca quis viver assim? E eu respondo, você não escolheu conscientemente, mas sua mente foi treinada desde cedo para acreditar em mentiras sobre o dinheiro, a vida e até sobre Deus. Para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Repito isso porque é a chave que pouquíssimos compreendem de verdade. Não é um convite à espera passiva. É uma instrução para sincronizar sua mente com os ritmos da vida. Eu aprendi isso vivendo pelas estradas das entrevistas, observando homens e mulheres que construíram impérios e também os que se perderam por não entenderem o tempo certo de plantar e colher. O que diferencia quem prospera de quem vive na roda do começo e recomeço não é só a sorte. É a preparação da mente para reconhecer e aproveitar o momento quando ele chega. Você já parou para ouvir o que a sua mente repete para você todos os dias? Aquela vozinha que diz não sou capaz, isso é para gente melhor ou o dinheiro dá problema? A mente subconsciente trabalha 24 horas por dia, filtrando sinais e confirmando crenças. Quando essa programação está encharcada de escassez, tudo conspira para provar que a escassez é verdade, e vice-versa. Então, o primeiro passo prático é assumir responsabilidade sobre esse software interno. Você pode atualizar seus pensamentos deliberadamente. Vou ser prático, como sempre fui. Imagine que sua mente é um terreno. Se você quer colher tomates, não adianta reclamar que o terreno não dá nada enquanto planta mandioca e ignora a irrigação. O agricultor sábio estuda as estações, prepara o solo, escolhe as sementes e planta no momento adequado. No mundo real, isso se traduz em ações concretas que qualquer pessoa pode começar a aplicar hoje, sem precisar de mágica. Primeiro exercício: limpeza mental diária. Por 7 dias, todo dia pela manhã, você ficará 10 minutos em silêncio, identificando a primeira crença limitante que aparece quando pensa em dinheiro. Anote-a. Em seguida, escreva uma afirmação prática. Por exemplo, eu mereço ser pago justamente pelo valor que entrego. Repita essa afirmação com convicção por 3 minutos. Parece simples? É exatamente aí que mora o poder. Repetição constrói novo hábito neural. Neuroplasticidade não é palavra bonita, é mecanismo real. Pensamentos repetidos criam caminhos no cérebro e mudam comportamento. Segundo exercício: dieta informacional. Pare de consumir notícias e conversas que drenam sua confiança nas horas que antecedem seu sono ou seu trabalho. Troque 30 minutos de reclamação por 30 minutos de aprendizado prático. Um podcast sobre finanças, um artigo sobre gestão básica, uma aula gratuita. Pequenos ajustes de input mental transformam a qualidade do output das suas ações. Terceiro exercício: planejamento em estações. Divida seus próximos 6 meses em fases claramente definidas. Fase de preparação, estudo, economia com propósito, rede de contatos. Fase de execução, lançar um produto, abrir microempreendimento, candidatar-se a vagas melhores. Fase de ajuste, corrigir processos, reinvestir lucros. Para a pessoa que trabalha em horário fixo e sonha em ter seu próprio negócio, isso pode significar 3 meses estudando e economizando 10% do salário para capital inicial, 2 meses testando um produto nas noites e finais de semana, 1 mês de lançamento escalonado. Não é garantia instantânea, mas é sincronizar a ação com o tempo certo, plantar com intenção, cultivar com persistência, colher com estratégia. E quanto ao medo, ele vai aparecer. E se eu fracassar? E se eu perder o pouco que tenho? Essas perguntas são legítimas, mas veja, a maior parte dos nossos piores cenários nunca acontece. O que acontece é que o medo paralisa, e a paralisação é a que garante o pior resultado. Então transforme o medo em um aliado. Escreva a pior consequência plausível e planeje uma resposta para ela. Se a pior consequência é perder X, qual é o seu plano para minimizar essa perda? Ter um plano reduz o pânico e amplia a coragem para agir no tempo certo. Deixe-me contar um episódio real da minha vida que ilustra isso, e que talvez você reconheça como seu próprio espelho.
Eu era jovem, gastando as minhas poucas noites buscando histórias, quando um homem me disse que queria que eu estudasse o sucesso. Ponto final. Ele me incumbiu de descobrir os hábitos e princípios daqueles que alcançaram grandes resultados. Aquela missão não veio com condições financeiras perfeitas. Veio com um prazo, expectativa e uma responsabilidade monumental. Eu poderia ter dito: vou esperar estudar mais, juntar mais dinheiro, achar um parceiro. Em vez disso, escolhi preparar minha mente e agir imediatamente. Eliminei distrações mentais, escrevi objetivos claros, organizei entrevistas, Reuni uma pequena rede de colaboradores, e só então... No tempo certo, fui colher os resultados que pavimentaram minha obra. O que quero que você sinta agora não é piedade pela minha luta, mas coragem. Eu não tinha todas as condições externas no início, mas decidi preparar minha mente como se o momento certo já tivesse chegado. E isso fez o momento certo aparecer. Sinta a coragem que eu senti naquele dia. Deixe-a te direcionar. Se você quer aplicar isso de forma prática amanhã, aqui vai um roteiro que funciona para a maioria das pessoas. Pare com a primeira meia hora de manhã, ou à noite, se for seu horário, para 3 ações. 1. Leitura curta e direcionada, 10 minutos. 2. Escrita do seu objetivo específico do dia, 5 minutos. 3. Ação tangível, mesmo pequena, que te aproxime do objetivo, 15 minutos. Faça isso por 21 dias. Esse ciclo cria a disciplina que prepara sua mente para reconhecer e agarrar oportunidades quando elas chegarem. Você pode estar pensando: isso é chato, professor Hill. Quero resultado rápido. Eu sei. Mas a ilusão do atalho é o que mantém as pessoas plantando e esperando chuvas que não virão. A sabedoria que Salomão revive em Eclesiastes não promete atalhos. Promete sincronização. Saber quando preparar, quando plantar, quando regar e quando colher. E essa sincronização começa dentro de você, na atenção diária ao que você pensa, lê e faz. Por fim, um desafio imediato. Hoje, antes de dormir, escreva um objetivo financeiro claro e um plano de 3 passos para o próximo mês. Amanhã cedo, execute o primeiro passo. Repetir isto diariamente por 7 dias é preparar a sua mente para o tempo certo. E quando o momento de agir chegar, você não estará mais despreparado. Estará pronto para colher. O maior inimigo da prosperidade não é a falta de oportunidades, nem a injustiça do sistema, nem mesmo a escassez de recursos. O maior inimigo é invisível. Chama-se medo. O medo é o ladrão mais habilidoso da história humana. Ele não invade a sua casa pela janela. Ele se instala no seu coração. Ele não rouba seu dinheiro diretamente. Ele rouba primeiro a sua iniciativa, a sua coragem, a sua visão de futuro. E quando isso acontece, o dinheiro nunca chega ou escorre pelos seus dedos como areia fina. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão importante porque pensou: e se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se rirem de mim? Essas perguntas são comuns. Mas já parou para refletir como elas, na maioria das vezes, nunca se confirmam? Pesquisas modernas em psicologia econômica mostram que mais de 85% das preocupações financeiras das pessoas jamais se tornam realidade. E ainda assim, bilhões de pessoas passam suas vidas reagindo ao medo como se ele fosse um fato inevitável. Eu mesmo, em minha trajetória, já vi homens de extraordinário talento sucumbirem por causa desse inimigo silencioso. Certa vez, entrevistei um jovem brilhante, engenheiro criativo, que havia desenvolvido uma solução para reduzir drasticamente os custos de produção em fábricas. Seu projeto poderia ter transformado indústrias inteiras, mas o medo de ser rejeitado o fez guardar a ideia na gaveta por anos. Quando finalmente criou coragem, outros já haviam desenvolvido algo semelhante. E ele se limitou a ser funcionário mal pago de empresas que usavam a mesma tecnologia que ele poderia ter patenteado. Você consegue imaginar a dor de ver o mundo usando uma ideia que poderia ter sido sua, mas que o medo não deixou florescer? Do outro lado, veja exemplos de homens que superaram o medo com fé. George Müller, um cristão alemão do século XIX, não permitiu que o medo da falta de dinheiro o paralisasse. Ele cuidou de mais de 10 mil órfãos ao longo de sua vida, sem jamais pedir recursos diretamente a ninguém. Como conseguiu? Aplicou princípios espirituais. Confiou em uma visão clara e, acima de tudo, recusou-se a ser escravizado pelo medo da escassez.
Até hoje, sua obra permanece como prova de que a fé em ação é mais poderosa do que qualquer insegurança. Mas permita-me ser honesto com você. Eu também enfrentei o medo. Quando comecei a escrever Pense e Enriqueça, muitos me diziam que minhas ideias seriam ridicularizadas, que ninguém acreditaria que a mente pode criar riqueza. Eu me sentei diante da mesa, com uma pilha de anotações das entrevistas que fiz com homens como Carnegie, Edison e Ford, e ouvi dentro de mim uma voz. E se você estiver desperdiçando sua vida? E se ninguém levar isso a sério? Essa noite foi longa, mas em vez de me paralisar, eu fiz uma escolha: transformar o medo em combustível. Escrevi ainda mais com ainda mais convicção. O resultado? Um livro que percorreu o mundo, ajudou milhões e continua vivo até hoje. E é isso que quero que você compreenda. O medo nunca vai desaparecer. Ele vai aparecer toda vez que você pensar em dar um passo além da sua zona de conforto. A diferença é como você reage a ele. Você vai deixá-lo paralisar sua vida ou vai usá-lo como sinal de que está no caminho certo? Agora eu lhe faço uma pergunta direta. Quantas vezes você deixou de investir em si mesmo porque o medo dizia, não é hora? Quantas oportunidades você viu passar porque estava preocupado com o que os outros diriam? Se reconhece isso, saiba que não está sozinho. A maioria das pessoas vive assim, mas não precisa continuar vivendo assim. Faça este exercício comigo. Escreva hoje em uma folha de papel o maior medo financeiro que você carrega. Depois, abaixo dele, escreva 3 ações simples que você pode tomar para enfrentá-lo de frente. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser aprender algo novo, conversar com alguém de confiança ou até abrir uma pequena poupança direcionada a um objetivo. O simples ato de encarar o medo por escrito já começa a tirá-lo da escuridão e enfraquece o poder que ele tem sobre você. E lembre-se, a vida não recompensa os que fogem do medo, mas os que o enfrentam com clareza, fé e ação. O medo quer ser o dono da sua vida, mas você pode transformá-lo em servo. Desejar não basta. Você pode passar a vida inteira dizendo, quero ser rico, quero ser feliz, quero uma vida melhor, e continuar no mesmo lugar. Porque desejo sem direção é como vento em alto mar. Sopra para todos os lados, mas não leva a lugar nenhum. O que realmente abre portas é o propósito definido. E isso é o que a maioria nunca tem coragem de encarar de frente. Eclesiastes nos lembra que há tempo de plantar e tempo de colher, mas só colhe quem planta com intenção clara. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que dizem quero mudar de vida, mas nunca param para escrever exatamente como essa vida deve ser, quando vai acontecer e por quê? A verdade é que grande parte da população está vivendo em piloto automático, com metas vagas, sem plano, sem propósito. E a consequência disso é simples. Se você não define seu destino, qualquer caminho serve. Pesquisas atuais mostram algo impressionante. Pessoas que escrevem suas metas têm 42% mais chances de alcançá-las do que aquelas que apenas guardam desejos na mente. Isso não é magia, é ciência. Quando você escreve um objetivo com clareza, sua mente subconsciente começa a trabalhar a favor dele, filtrando informações, conectando oportunidades e criando energia direcionada. Mas deixe-me mostrar um contraste poderoso. Veja o caso de Vincent van Gogh, um artista genial que criou obras que hoje valem milhões, mas em vida, ele não tinha propósito definido em relação ao dinheiro. Não sabia organizar seus dons para gerar prosperidade. Viveu atormentado, morreu pobre e esquecido. O talento estava ali, mas sem direção, o destino se perdeu. Compare isso com homens que não eram necessariamente mais talentosos, mas que sabiam exatamente o que queriam. Como Henry Ford. Ele não apenas desejava fabricar automóveis, ele tinha um propósito definido: colocar o carro ao alcance da classe média. E o mundo inteiro mudou porque ele sabia o que queria. Agora me permita abrir meu coração. Houve um momento em que eu mesmo tive de enfrentar essa diferença entre desejar e ter propósito. Durante anos eu desejava ter sucesso como escritor. Desejo vazio. Nada acontecia. Mas tudo mudou quando defini meu propósito maior. Organizar e divulgar a filosofia do sucesso em uma linguagem que qualquer pessoa pudesse compreender e aplicar. Naquele dia algo dentro de mim se acendeu. Não era mais um sonho vago. Era um plano. Eu sabia o que, quando e como. E isso atraiu as entrevistas, os colaboradores e até os críticos que, sem perceber, me impulsionaram ainda mais.
E eu quero que você reflita comigo agora. Você tem um desejo ou um propósito? Já se pegou sonhando acordado, imaginando uma vida diferente, mas sem nunca colocar no papel? Pois bem, aqui vai meu desafio. Hoje, antes de dormir, escreva em uma folha 3 coisas. Primeiro, o que você quer alcançar de forma específica. Segundo, em quanto tempo. Terceiro, por que isso é importante para você? Apenas 3 frases. Faça isso por 7 noites consecutivas. Eu garanto que sua mente começará a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. O propósito definido é como um farol. Ele não tira as tempestades do mar, mas mostra para onde remar mesmo no meio delas. Sem esse farol, você pode ter talento, energia, até dinheiro, mas continuará rodando em círculos. Com ele, cada decisão ganha clareza. Cada obstáculo vira um degrau. Cada medo se torna menor do que sua visão. Então pergunto a você: está disposto a transformar seus desejos em propósito? Ou vai continuar vivendo como tantos que desejam e nunca realizam? A escolha é sua. Você já percebeu como muitas pessoas vivem como se houvesse sempre amanhã para começar? Amanhã vão estudar, amanhã vão economizar, amanhã vão agir. Mas Eclesiastes nos alerta. Há um tempo para reclamar e um tempo para agir, um tempo para preparar e um tempo para executar. O problema é que a maioria se acostuma a viver eternamente no tempo da reclamação, adiando a vida real. Eu digo a você, o tempo da transformação nunca é amanhã, é agora. Sempre foi agora. Cada vez que você adia, fortalece o padrão mental que o mantém preso na escassez. Quantas vezes você já repetiu frases como: quando eu tiver mais dinheiro eu começo, quando as coisas melhorarem eu mudo, quando a crise passar eu invisto em mim? A verdade é que se você não agir com o que tem hoje, o tempo perfeito nunca chegará. Vou lhe contar algo que aconteceu comigo, que carrego como uma das lições mais duras e valiosas da minha vida. Houve um período em que eu estava exausto, com tantas anotações e entrevistas acumuladas, que pensei seriamente em parar de escrever. Eu dizia a mim mesmo: talvez não seja a hora certa, talvez eu precise esperar por melhores condições. Nessa noite me desafiei. Escreva apenas uma página, apenas hoje. Eu escrevi. No dia seguinte, outra página. Aquela escolha simples se tornou a semente de um dos capítulos mais importantes de toda a minha obra. Sabe o que aprendi? O tempo da ação nunca chega embalado em perfeição. Ele chega disfarçado de pequenas decisões que você pode tomar agora. E aqui está meu desafio para você. Durante os próximos 7 dias, todas as manhãs, escreva em um papel uma ação simples e objetiva que o aproxime do seu propósito. Apenas uma. Ao final da semana você terá dado 7 passos reais, talvez pequenos, mas reais. E quando olhar para trás, perceberá que saiu da inércia e entrou no movimento. Pergunte-se: qual tempo você está escolhendo viver hoje? O tempo de reclamar ou o tempo de agir? O tempo de preparar ou o tempo de executar? Porque a vida não espera. Aquele projeto engavetado, aquela ideia que você carrega há anos, aquele sonho que insiste em bater à sua porta, todos eles estão implorando para que você reconheça que o tempo é agora. E se você ainda tem dúvidas, lembre-se disto. Sempre existirão problemas, crises e obstáculos. Mas quem aprende a agir no meio da tempestade colhe quando o sol volta a brilhar. Quem espera a calmaria perfeita nunca zarpa. A grande pergunta é: você vai continuar esperando a maré perfeita ou vai lançar sua rede agora, mesmo que o vento pareça contrário? Porque a oportunidade da sua transformação pode estar surgindo exatamente neste momento em que me ouve. Se existe um ponto que você deve guardar no coração, é este: não há maldição financeira, não há destino inevitável de escassez. O que existe é a decisão de alinhar sua mente com os tempos certos da vida. Quando você entende que há um momento de plantar, um momento de colher, um momento de preparar e um momento de agir, então você passa a viver de forma consciente, sem medo, com clareza e propósito. E se esse entendimento já abriu seus olhos hoje, imagine o que vai acontecer quando você subir mais um degrau no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ali você vai aprofundar ainda mais a sua sabedoria, se tornando ao menos 1% melhor do que é agora. E esse 1% acumulado dia após dia é o que transforma destinos inteiros. Eu agradeço por você estar aqui comigo. Se esse conteúdo fez diferença para você, considere apoiar o canal com o valeu.
e torne-se parte da nossa comunidade exclusiva, onde você terá prioridade em novos vídeos e poderá caminhar lado a lado comigo nessa jornada de evolução. Eu o espero no próximo vídeo. Clique agora, suba mais um degrau e continue comigo no caminho da sabedoria e da prosperidade.